Nós vamos começar a mentoria da Mi. Estou esperando a Albaniza, que se inscreveu lá para fazer a mentoria. Daqui a pouquinho ela deve estar aparecendo por aqui. A Albaniza solicitou então a participação. Vamos lá. Oi, Milena, tudo Bom bom? dia, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Que bom. Então, tô encantada com as tuas aulas, com os teus cursos e para mim esse último ano tem sido um grande desafio, porque tem uma história de vida parecida contigo. Me identifiquei muito também no início de dificuldades familiares, de começar a carreira, de sair de uma cidade pequena para encarar esse mundo de uma capital com poucos recursos e trabalhar, trabalhar para tentar pagar o primeiro semestre da faculdade, depois o importante era entrar. Depois a A gente gente vai segue. cada dia um passo, né? É. Então, fiz toda a minha faculdade trabalhando 8 horas por dia como CLT numa empresa privada, né, numa loja de imóveis na Tokstok. Depois que fui sou muito grata a eles por terem, depois de um tempo lá, eles terem me dado o apoio financeiro também para fazer a faculdade. Fiquei lá durante 10 anos. Após me formar, fiz praticamente toda a minha faculdade lá. Após me formar, fui convidada por uma cliente era meu sonho trabalhar numa construtora, trabalhar com ela numa construtora, assumir a parte de entregas técnicas sem nunca ter pisado na obra, né? Meu Deus, que maravilha! Meu, então tu tem muito a nos ensinar além de tudo hoje numa live, né? Porque entregas técnicas deve ter aí um mundão de coisa para de exemplo, né, Albaniza? Um mundão de coisa aquilo que eu falo da vida real, né? Daquilo que a Com gente certeza. vive, porque ah, não sei se tu estás inscrita, e aí a gente na jornada 30K+, hoje foi liberada a segunda aula. E aí eu comecei a receber directs das pessoas. Porra, que aula pancadão! Hoje tu bateu na gente, né? Mas a gente vai vir aquele cliente que vai te dizer assim: tu não serve para nada, tu vai te detonar e tu vai ter que sair com um sorriso no rosto e ir para casa, tentar absorver tudo que aquela pessoa disse. Eu até contei uma história hoje nessa aula que me machucou, mas que me motivou, né? Me motivou a provar para ele o contrário. Então, essas coisas de obra, a gente tem muita coisa para falar e muita coisa para entrar. E primeiro de tudo, eu queria te agradecer. Eu sempre sou muito grata a Deus e grata às pessoas, porque elas tiram um tempo delas para estar aqui junto com a gente, né? E não é fácil, eu sempre falo. Quem me conhece sabe a hashtag coragem, porque tem que ter coragem para a gente se expor, a gente tem que ter coragem para aparecer, a gente tem que ter coragem, né? Não é fácil nem para mim, nem para você estar aqui falando para um monte de pessoas, porque o meu Instagram é aberto, e às vezes a gente recebe críticas, elogios, e a gente tem que ter coragem para seguir o nosso caminho. Então, primeiro de tudo, obrigado pela tua coragem e estar aqui comigo para a gente conversar hoje um pouquinho. Eu que sou grata, Milena, sou grata e estou bem feliz mesmo de ter essa participação. Espero contribuir com os colegas, né? Ah, e ajudar em o que for necessário, Legal. dúvidas, de informações que Ô, precisarem. Albaniza, eu vi que tu estás montando o teu escritório, é isso? Isso. Tá. Então, depois de 10 anos trabalhando na assistência técnica, pós-obra, entregas técnicas em duas grandes construtoras aqui em Porto Alegre, nas maiores praticamente, eu resolvi o ano passado, o filho em idade escolar, começou a pesar um pouco, não tava legal a questão dele ficar tanto tempo na escola, sentir a necessidade de me ver mais como mãe presente, né? Aí
eu acabei sendo desligada da empresa, né, com portas abertas, e resolvi, junto com minha colega, que foi minha colega na faculdade, era na época, foi minha vizinha, e a gente resolveu montar o nosso escritório. E ela era tua Então, hoje a colega de gente está. trabalho também? Não, ela era colega, também a gente tem, seguimos ramos semelhantes, ela em outra construtora exercia a mesma função que eu. Entendi. E aí vocês duas resolveram abrir o escritório. Exatamente. Então a gente está 1 ano com o nosso escritório, ainda é muito pequenininho, é muito. A gente está aprendendo muito, estamos buscando informações, buscando conhecimento, mas já teve alguns projetinhos ali que a gente já serve como portfólio. Me chamou muito a atenção, né? Tu colocou lá naquela pesquisa que a gente faz antes de iniciar a mentoria com a pessoa, tu colocou sobre captação de clientes, né? Saiba que não é Isso. uma dor sua, é uma dor de todos os profissionais, então isso é uma dor geral, né? A captação de clientes, ela entra conosco no início da nossa profissão até o final do encerramento. Mas desse início da tua fala, tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu quero ter tempo para ser mãe. Quem não quer que depois que é mãe, né, albaniza? Isso mexe muito comigo, porque na minha início da jornada do escritório, eu não tive o tempo para ser mãe. Eu tive que ir indo, sabe? Então tem muitas coisas que ainda faço tratamento para conseguir me recuperar dessa sensação. E nesses anos de profissão, o que que eu percebi, né? Que o processo de organização seu interno é o mais importante para você ter tempo de ser mãe. Eu estou fazendo assessoria com uma aluna nossa do curso Escritório de Sucesso e a gente está montando o planejamento dela semanal. Porque eu falei para ela, a agenda não pode ser profissional. Você, a partir do momento que você abrir o seu escritório, você é empreendedora, você é empresária, você não é mais CPF, você é CNPJ, independentemente se você já abriu o seu CNPJ ou se você não abriu o seu CNPJ. Você é empreendedora e a sua agenda profissional tem que estar alinhada com a sua agenda pessoal. Por exemplo, no meu escritório, se hoje todo mundo sabe do escritório que eu tenho a live de mentoria com a Mi. Todo mundo sabe que não é para me ligar. Deixa eu até ver se eu coloquei no silencioso para garantir isso, né? Coloquei. Mas todo mundo sabe que não é para me ligar. Todo mundo sabe que não é para me perguntar nada. Porque a minha agenda está associada com toda a equipe, assim como a minha família. A minha menina, o meu esposo sabem que às quartas-feiras eu estou em casa, trabalhando em home, entre aspas, em casa, porque às vezes o cliente acha que a gente está em casa deitado no colchão, né? No sofá. Mas na quarta é o dia da minha organização, do meu preparo de material e conteúdo para vocês, e dia também do meu planejamento e de fazer algumas coisas que eu preciso fazer internamente, que daí eu preciso daquele tempo sem ninguém ficar me perguntando nada. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai ter que ter um planejamento. Tenha um planejamento, tenha um processo de organização bem certinho, faça o seu planner, né, que é a agenda de planejamento. Você vai fazer mensal, trimestral por 1 ano. Nesse planner dessa aluna, ela faz, se eu não me engano, exercício físico CrossFit. E eu falei para ela, tem que estar na sua agenda. É o seu momento. E eu demorei muito para aprender que a gente tem que ter a agenda alinhada com a vida profissional. E, por exemplo, na sexta-feira à tarde é um dia que eu não marco nada na minha agenda. Nada. Na sexta-feira eu não tenho compromissos. Porque qualquer coisa que deu de problema, que eu não consegui resolver até quinta-feira, eu tenho a sexta para resolver. Porque eu não quero mais trabalhar sábado e domingo. Eu não quero mais estar atendendo o cliente no sábado.
E eu fiz isso muitos anos. Atendi sábado e domingo, das 7 da manhã às 9 da noite. Eu chegava em casa e via minha menina dormindo, quando ela tinha 2 aninhos. Então dói, não dói? A gente chegar nessa fase? Então, a primeira coisa que eu te digo, tu tens que ter processos bem organizados e a tua agenda bem organizada. Captação de clientes tem que estar dentro da tua agenda. Então, tu tens que ter um dia, 2 dias da semana, a cada 15 dias, eu acho pouco, mas se você não conseguir se organizar nesse começo, né, a cada 15 dias, um dia da semana para fazer essa captação de clientes, tá? Então, é a primeira coisa que eu te digo sobre captar clientes. Antes de você captar, planeje. Então, deixa tudo planejado, inclusive o seu planner, a sua agenda. A sua agenda pessoal tem que estar alinhada com a sua agenda profissional. Senão, você não vai ter tempo para sua filha, você não vai ter tempo para você. Então, tenta alinhar isso, tá? Seria perfeito se você conseguisse fazer isso. Beleza? Ótimo, 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 Milena. Porque essa frase me marcou quando tu me falou. Eu saí, né? Queria tempo para poder ser mãe e cuidar da minha filha. E se você não cuidar na abertura do seu escritório, não se engane, você vai ter menos tempo ainda. Eu, quando trabalhava na Sim, empresa, eu trabalhava das 8 às 18. Quando eu fui para o escritório, eu trabalhava das 7 às 21, de domingo a domingo. Então, às sim. vezes vocês me veem, eu posto alguma coisa no domingo trabalhando. Mas estou de boa, estou em casa, é um planejamento, né? A Laura está lá brincando, meu marido está assistindo um episódio, eu pego meu notebook e vou fazer umas coisinhas para organizar a semana. Mas não é o compromisso de você pegar o carro, ter que sair daqui, ir até a casa do cliente, ir na obra, ir na loja com o cliente. Eu não faço mais isso. E às vezes o cliente fala assim: ai, a Milena ficou rica. Escuto de vez em quando. Não, a Milena se organizou, ela não ficou rica, ela se planejou. Então eu começo, sabe, desde falar assim, agora ela não atende. Não, não atendo, porque eu abro minha agenda de segunda a sexta para os clientes e terça e quinta eu atendo até final do dia, né? Ontem eu cheguei 20 horas em casa que eu fui no atendimento. Então tu começa a organizar a tua agenda, entendeu? Para te poder ser mãe. Senão tu não vai ser mãe Não, com também. certeza. É. Com certeza. Não, meu filho já está bem, bem satisfeito, já está bem feliz de estar com mãe em casa, né? E como eles ficam felizes, né, Albaniza? Como isso é Sim, importante. E se eles estão sim, felizes, é uma consequência da gente estar feliz e também estar feliz no escritório e atender bem o seu cliente, né? É uma com corrente, certeza. é uma corrente. Uma corrente. Captação de Não, com certeza. clientes, né? É muito importante, então, a primeira coisa é essa tua organização e você pensar com a sua sócia, você já dividiu as tarefas com ela, quem vai fazer o quê? Muitas, sim. Outras a gente está no caminho. Tá. Está no caminho de. Estamos juntando também o que para as entregas finais, também juntando, fazendo um diferencial, né, Milene, de Sim. como a gente teve todo esse histórico de pós-obra, fazer entregas técnicas, então tudo isso a gente faz documentado, a gente tenta buscar de acordo com as normas de desempenho, ou as manutenções preventivas, tudo isso a gente tem um histórico para entregar para o cliente, montou um pendrivezinho com todas as informações necessárias, assim, para facilitar a vida dele, né? Porque a gente quer o cliente para hoje, mas quer para amanhã também, né? Show. E deixa eu te perguntar, tu vai focar em algum nicho? Por exemplo, tu tens uma baita bagagem né, visualizando de fora com essa questão da obra técnica, né? Tu vai chegar a se Sim, formar, se especializar dentro do teu nicho, o escritório da Urbanismo. Como é que é o nome da sua sócia? Karenina. Tá? Karenina. Karenina. Isso? Isso, isso. Vocês vão usar o nome de vocês ou já criaram uma marca? É TB Arquitetura. TB Arquitetura. A TB Arquitetura, como ela vai ser reconhecida no mercado? Qual vai ser o foco dela? Eu vou falar, TB Arquitetura eu conheço que eles fazem um projeto assim e assim. O que você pensa? Como que você quer ser reconhecida?
A gente pensa mais na questão, como a gente tem a experiência, né? Mais na questão de até do gerenciamento de obras, de reformas, né? Expandir mais, né? Tá. Deixa Até eu por te... o nosso conhecimento que a gente tem. Tá. Então, daí vocês não vão fazer projetos, vocês vão fazer só a parte de gerenciamento de obras. Agora, no início, a gente está abraçando o que for necessário, né? Sim. Mas a Karenina, ela é bem focada nessa questão de projetos, né? Porque ela já tem um pouco mais de tempo nessa área e eu gosto muito de obra. Eu prefiro estar em campo, meu forte é o 3D e obras daí. Ó, que legal, Albaniza. Então, assim, vocês podem abraçar esses dois serviços. Você pode ser um escritório que faz projetos de interiores especializado em gerenciamento de obras, né? Sim. E eu vou te dizer que na região nós temos alguns profissionais que não abriram um escritório de projetos e eles abriram uma agência de gerenciamento de obras. E olha que interessante, porque eu falo com um monte de arquitetos que não quer se envolver com acompanhamento de obras. Então, tu podes fazer um baita trabalho focado para atender arquitetos e designers de interiores, entendeu? Tu pode se Sim. diferenciar, tu pode se diferenciar no mercado de todo mundo que está aí na tua região, entendeu? Então, para te pensar nisso, mas por que eu estou te falando tudo isso? Mas, Brenda, tu não vai me falar sobre captação de clientes? Vou, mas tu precisa entender onde que nós vamos captar o cliente. Quem é o cliente que nós vamos captar? Então, a primeira coisa é pensar, sentar vocês duas e alinhar. Vamos fazer isso? Vamos ser especialistas em gerenciamento de obras? Ó, eu sou especialista em design de interiores residencial. Mas, Milena, quando aparece algum projeto comercial que não faz, posso, só que eu não divulgo, entendeu? Então, as pessoas não me procuram tanto porque elas não veem, eu não, nas minhas mídias digitais, eu não divulgo. Eu acabei de fazer o projeto de um hotel, eu acabei de fazer o projeto de uma academia, mas eu não divulgo, porque eu divulgo interiores, eu quero que as pessoas me procurem pelo interiores residencial. Entendeu? Mas tu pode abraçar. Entendi. Não tem problema, pode ser. Só que se tu trabalhar com essa questão de gerenciamento de obras, tu pode ser especialista nisso. E aí tu pode criar uma captação de clientes que são outros profissionais. Tu entendeu que legal? Então começa a abrir tua mente. Então tu tens que só ter certeza se é isso que tu queres fazer. Então, ou, né, especialista em gerenciamento de obras, ou não, vamos seguir no design de interiores, beleza. Mas como a gente faz muito esse atendimento, a gente pode fazer reforma. Então, vou trabalhar a questão de obras e reformas. E aí tu vai preparando o teu material de divulgação para captar esse cliente. Então, primeiro tem que ter muito bem definido isso. Defina bem com a tua sócia. Senta vocês duas, definam isso para daí. Por exemplo, vamos fazer uma captação de clientes para... Eu vou pegar esse exemplo, tá, Vanisa? Daí depois tu vais abrir, mas é porque eu gostei muito da... Se fosse eu, hoje eu ia me especializar nesse gerenciamento de obras, tá? Sem sombra de dúvidas. No nosso mercado aqui na região é escasso, tem só um ou dois concorrentes. Com a experiência que eu tenho, eu ia arrebentar, pode ter certeza, né? Mas não quero, não quero mais coisa. Mas, enfim, para te ver que dentro desse nicho aí tu podes arrebentar e pode ser o diferencial. Pô, vamos fazer isso? Então, beleza, vamos fazer captação de clientes. Para quem nós vamos focar? Arquitetos e designers de interiores. Quem sabe até construtoras. Porque as construtoras ou pequenas empreiteiras podem contratar vocês para fazer esse gerenciamento. Sim. Né? Não é verdade? E aí, então, você vai focar nisso. E aí, você vai preparar seu material de divulgação para essas pessoas. Onde que eu vou encontrar essas pessoas? Onde essas pessoas estão? Vou pegar uma listagem no Google de arquitetos da região, de designer de interiores da região. Pegou essa listagem.
a gente pode fazer para o arquiteto, organiza, mas a gente pode fazer para o cliente, tá? A mesma forma que eu vou só que daí o que diferencia é para onde você vai, entendeu? Vai para cá ou vai para lá. Vai pegar arquitetos? Então você vai pegar uma listagem, vai procurar eles. Tu sabe como o pessoal, o arquiteto e designer de interiores, ele é mais fechado, não é muito de receber fornecedores. Então tu vai ter que ir, como tu recebe o teu, tu vai ter que achar o charmezinho para receber os outros, né? E aí vai direcionar esse coisa. Vamos lá, pegando uma semana, você pega 10 escritórios. Pode ser 10 clientes. Pode ser 10 obras da sua região. Pega essas 10 obras e vai atrás do cliente, se for o cliente final. Você vai lá buscar o cliente final nessas 10 obras. Então, você vai lá na obra, vai falar com o mestre de obras, ver se o cliente está lá, vai apresentar o seu material. Se toda semana você fizer 10 contatos diferentes, eu duvido que no final do mês tu não tenha um fechamento de negócio. Porque são 10 pessoas que você se relacionou por semana. A gente está falando em 4 semanas, são 40 pessoas que você se relacionou no mês. É impossível que não vá vir nada. Quanto mais tu abrir esse contato, tanto de pessoas para se relacionar, melhor. Então, arquitetos, vai lá e designer de interiores. 10 arquitetos, prepara material, prepara uma apresentação. Com certeza você já tem alguma coisa de portfólio, de trabalho, né? Sim, alguma coisa. A gente tá montando também algumas coisas Tá. novas que E nesses podemos encerrar. clientes que vocês já atenderam, você consegue algum depoimento dele? Acho que a gente consegue sim, consegue sim. Seria perfeito ter um depoimento desse cliente para te apresentar para o arquiteto ou para o designer de interiores, se for focar no gerenciamento de obras, ou para o teu Uhum. cliente final. Aí esse depoimento tu vai se preparar junto da apresentação, vai tentar agendar uma visita, leva teu material, leva essa apresentação, beleza. A arquiteta recebeu, a designer de interiores recebeu. Daqui 2 semanas faz uma planilha, coloca lá, né? O nome da pessoa, o telefone e o dia que foi visitar. Daqui 2 semanas você vai dar uma ligadinha para ela. Oi, fulana, tudo bem? Eu sou a Albaniza, eu deixei na semana passada, na semana retrasada, o prospecto. Gostaria de saber se vocês leram, se vocês observaram, o que vocês acharam. E dizer que eu estou à disposição. Se vocês precisarem para essa parte de gerenciamento de obras, né? Posso mandar mais depoimentos de cliente, posso apresentar junto com o cliente também. E você cria uma parceria. Às vezes é um serviço que ela faz dentro do escritório e você cria uma parceria com ela. Você combina, ó, se tu me indicar esse cliente, então tu continuas com esse serviço, mas a gente entra meio que com sociedade nesse atendimento. Tô chutando, tá? Urbaniza. Daí você vai, cada profissional, você vai tentar alinhar uma forma, né? Mas o arquiteto e o designer de interiores não quer se incomodar, a gente sabe disso, né? E a gente, se tem alguém na obra para resolver pra gente, é a melhor coisa que tem. Eu, quando já vejo, vou fazer uma reforma, tem reforma, eu já pego uma empreiteira que tem engenheiro e que tem alguém que faça junto o acompanhamento de obras, para a gente se incomodar o mínimo possível, tá? Então, isso é o primeiro passo. Começa fazendo essa tua carteira de prospecção. Toda semana, tira um dia da semana para te pegar teu carro. Não tem carro, vai. Eu tô falando no geral, porque às vezes as pessoas colocam limitações. Não tem carro, vai de Uber, não tem problema. Mas acha uma solução para você ir fazer essa captação de clientes. Então, pega por semana. Se tu conseguir ligar, às vezes tu não precisa na primeira semana sair. Pega os 10 contatos, liga, se apresenta, pede e-mail para mandar apresentação. Aí na semana seguinte, pega mais 10. Daí na terceira semana, tu volta aqueles contatos, liga novamente, pergunta se viu, se tu podes ir até lá. E claro, o cuidado com as tuas mídias digitais. Isso é uma ferramenta ótima para captação de clientes, porque daí a pessoa ela te conhece, ela vai procurar por você e aí depois ela vai olhar onde? Instagram, né? Instagram ou o site da pessoa, tá? Uhum.
Mais alguma Ótimo. perguntinha, assim, sobre... Eu tô falando, né, Vanisa, mas é... Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá me ajudando bastante, tá? Mas o que tu achou dessa ideia da gente pensar nessa parte de gerenciamento de obras? Ah, eu achei fantástico, achei fantástico. É uma questão que eu domino e tenho tenho segurança nisso. E acho que é muito válido pensar com carinho e talvez tentar os primeiros clientes, captar alguns clientes a respeito disso e sentir como que vai ser, né? Isso. Mas tu entende que para ti focar a tua energia para captar, tu tem que estar com isso bem em mente e definido? Quanto mais a gente tem na nossa mente definido, melhor é. Então, tudo isso é importante para você abrir o seu escritório, entende? Ah, tu abriu o teu escritório, mas quanto mais tu pensar nessas coisas que são antes do processo interno, é melhor. Porque daí mais focada tu vai estar em cada detalhe, em cada momento, em cada processo. Eu acho, eu penso muito que vocês duas podiam continuar nas duas coisas, tanto em atendimento ao cliente final, como esse serviço de gerenciamento de obras. De repente, daí vocês duas começam a se dividir internamente, você fica responsável pelo gerente de gerenciamento de obras e ela é responsável pelos projetos de interiores, entendeu? Ah, sim, Então, certeza. isso é muito importante quando a gente tem essa ideia, essa questão, né, do foco, que é tudo isso que vai te direcionar, né? Dentro do Uhum. escritório, eu tenho duas linhas também. Eu faço projeto. Ontem eu apresentei um orçamento, eu fechei um orçamento de projeto de interiores na apresentação. E o cliente falou assim, Milena, não está orçado o acompanhamento de obras? Eu falei, não, não está orçado, eu cobro separado. E aí ele me perguntou assim, mas e se eu quiser agora? Não, você não vai ter agora, porque eu cobro separado, não faço no meu projeto. Depois que a gente, mas se eu quiser que tu faça tudo, eu vou fazer tudo. É um outro contrato, porque é um outro serviço, entendeu? Então, até isso, esse processo interno, tu tens que ter bem definido. Contrato de projetos é um, orçamento de projetos é um, orçamento de acompanhamento de obras é outro, contrato de obras é outro. Então, isso que eu quero que Uhum. você entenda. Tudo tem que ter documentos e formas de trabalhar. Processos de projetos têm uma sequência. Até esse fluxo eu vou dar na próxima aula de Jornada 30K+, é a próxima aula agora dessa semana, que é esse fluxo para entender quando o cliente entra, né? Captar esse cliente, o cliente entrou, então vamos lá explicar. Cliente de acompanhamento de obras. Fechou? Como que você vai fazer? Quais documentos que você precisa ter? Esse aí eu nem preciso dizer, porque esse aí tu deve ter um monte de documentos já, né? Esse aí deve estar mais unida do que eu. Mas eu tive que montar o meu, porque a gente faz acompanhamento de obras, então é diário, é checklist, é contrato, é orçamento, visita em obra, como fazer compra com cliente, como por quê? Porque eu tenho uma equipe hoje, eu preciso gerenciar isso para a equipe. Hoje a menina que trabalha comigo faz acompanhamento de obras. E ela está com o checklist das etapas. Então ela sabe, opa, terminou o projeto, agora eu vou ter que mandar aqui, porque ela tem lá a sequência de como fazer cada coisa, entendeu? E na captação de Uhum. clientes é a mesma coisa. Tu tens que primeiro definir nicho, depois, ver como vai ser tua organização interna, que é o planejamento da tua agenda. Tem que fazer. Uhum. É o planejamento da agenda para deixar um dia específico para a captação de clientes. Vai ter que seguir esse planejamento. Fez esse planejamento de captação de clientes, né? O que que tu vais precisar aí? Então, entender onde tu vais buscar esse cliente, que material tu vais levar para esse cliente. Tá me ouvindo? Urbaniza, deu uma travada. Voltou? Então, para essa captação de cliente, você tem que entender aonde você vai buscar esse cliente, quem é esse cliente, que tipo de cliente que você quer para o seu escritório e como que você vai fazer o relacionamento com esse cliente. Tu entende que a captação ela precisa estar com essas etapas definidas, senão você não consegue fazer?
Com certeza, com Tu consegue certeza. abrir a mente que... Por quê? Eu não posso tirar para tudo quanto é lado. Sim. E aí, quem é esse cliente que você quer? Por exemplo, né? Eu atendi a vida inteira, uns 10 anos de escritório, eu atendo a classe média. Eu não atendo os nomes importantes da cidade. Eu não atendo clientes da alta sociedade. O meu marketing, e eu estou focada nesse nicho. Se eu quiser ir para aquele nicho, eu vou ter que mudar toda a minha estrutura, inclusive quem é a Milena, para atender aquele nicho. Então, eu não estou inserida. Eu tenho que continuar inserida nesse meu nicho. E aí eu tenho que entender onde está esse meu cliente, entender que ele gasta um valor X nisso, que ele gasta um valor X naquilo, para eu saber que ele está lá, ele come lá naquele restaurante, para eu saber que ele compra roupas lá naquelas lojas, que ele frequenta esse shopping, que ele frequenta esse estabelecimento. Por quê? Pode muito bem lá ter um prospecto meu, ter uma folha minha. Posso descobrir que os clientes que frequentam esse restaurante, o dono desse restaurante é meu amigo. Posso ir lá pedir para ele para a gente fazer uma parceria. Tu entende? Ah, vamos fazer um evento aqui. Eu gostaria de fazer um evento e gostaria de, pô, vou reformar o ambiente aqui para ti, para o meu nome ficar aqui nesse ambiente para ti. Entendeu? Mas eu tenho que entender quem é o meu cliente. Se eu não entender, Uhum. e aí agora eu estou fazendo especialização em vendas e cada vez mais eles batem nessa tecla. Primeiro você entende quem é o seu cliente, qual é o seu produto, o seu serviço, para depois você vender. Entendeu? Sim, entendi. Mais alguma Entendi. uma perguntinha assim que está te incomodando? Pode fazer, tá? Se tem uma coisa em mente que tu quiseres perguntar. Olha, menina, acho que tá bem, já antecipou bastante, assim, deu uma boa visão ampla de tudo, do que, como eu começar a trilhar meus primeiros passos aqui e buscar captar clientes. Tenho muito a te agradecer pela oportunidade, e espero conseguir um dia retornar Tá. a gente voltar a falar e dizer, olha, valeu a pena. Ai, que bom. E eu espero que esse dia não demore muito. Espero que seja. Tomara. Mas assim, ó, eu quero que tu entenda que tudo precisa de organização, né? Nessa jornada 30K+, que a gente está falando. E por que eu estou falando? Porque a gente está vivendo essa semana da jornada 30K+, né? Desse evento. E eu falo muito disso, falo muito que para te fazer o teu 30 em 30, quem assistiu a aula sabe o que que é 30 em 30. Tu assistiu a aula, Urbaniza? Eu assisti a primeira, Então, essa de hoje não ainda. é, ó, até a menina falou assim que essa parte da captação de cliente é a parte mais trabalhosa. Jamile, ela não é trabalhosa. Ela é trabalhosa quando a gente não sabe o que fazer, né? Então, quando a gente sabe o que fazer, ela não é trabalhosa. Ela é fácil, só que é fácil para quem já faz. Difícil é para quem não faz, né? Então, não sabe por onde começar. Mas só esses pontinhos que eu passei hoje para a Albaniza já começa a abrir a mente que a gente tem que ter essas coisas definidas, mas principalmente eu falo muito, bato muito na tecla, falo isso para os meus alunos. Os processos e planejamento são importantes. Sem a gente não ter processos e planejamento, a gente não consegue fazer isso, Albaniza, porque tu vai estar atolada. Eu estou com essa minha aluna que eu estou dando assistência agora, uma assessoria. A gente está nessa parte de captação de clientes e ela disse: ai, Milena, não entrou clientes porque eu estava atolada de serviço e tal. E eu falei: tu colocou o curso em prática? Ah, eu não estudei ele todo, eu parei de estudar. Como que tu organizou tua agenda? Tu dividiu sobre as etapas que eu falei dentro do curso? Aí se atola de serviço, não consegue ter espaço para captar cliente. Tem que entender que dentro do escritório tem que ter processos organizados para te não ter retrabalho, para te não perder tempo. Para quê? Para ganhar tempo para fazer a captação de clientes. Porque no começo vocês vão ter poucos clientes, mais tempo livre.
Depois vocês vão ter bastante cliente, vocês vão ter que gerenciar tempo para ter tempo para fazer captação de clientes. Hoje eu estou com um vendedor externo. Gente, vocês não têm a loucura que é sobre a. Ontem até falei falando com essa aluna, eu falei para ela que eu estou assustada. Eu tenho muito dinheiro parado em cima da minha mesa, mas muito dinheiro parado em cima da minha mesa. Por quê? Eu não tinha tempo, né? Eu não tinha gerenciado o meu tempo para fazer a venda final. Final do ano eu tinha mais de 50 orçamentos em cima da minha mesa, da minha mesa das duas empresas. Eu não tenho noção do que tinha de faturamento lá, que eu me assustei. Porque a Milena sozinha não dá mais conta. A Milena sozinha cresceu demais, né? A Milena vendedora e agora eu preciso. Ele não precisa nem captar clientes. Só o que chegou na mesa dele, se ele conseguir fechar 1/10 do que chegou, já batemos a meta de 3 meses, no mínimo, no mínimo. Só que a gente tem que ter organizado. Então, essa organização, ela é importante. Meu Deus, eu tô vendo um monte de mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Milena fala também sobre precificação. Jamile, então tu vem fazer uma mentoria comigo, que daí eu falo um dia só sobre precificação. Passamos por isso ano passado. A Karenina está assistindo a live, a live com a gente, e com pouco tempo para captação. Karenina, 1 hora a bomba estoura, não estoura? O dinheiro não entra na casa, porque a captação não pode parar. Então é isso que eu quero que vocês comecem a entender. A captação ela é importante. Só que, Karenina, tu e a Albaniza, vocês têm que ter em mente que vocês têm que definir já o foco, o nicho, planejar quem vai fazer o quê, como, em que horário. Eu tenho sócio, então é maravilhoso. Tem gente que mete pau em sociedade. Se vocês duas forem justas e honestas uma com a outra, vai sempre dar certo. Eu e Pierre brigamos? Brigamos. Discordamos? Discordamos. Às vezes a gente tinha algumas reuniões que a gente fechava o pau e aí a gente pegava, batia a porta do escritório e ia embora, sem dar tchau pro outro. No outro dia, os dois sabem. No outro dia tem que continuar. A gente chegava e eu falava, e aí, mano, bom dia? E aí ele todo, bom dia, mana, tudo bem contigo? Tudo bem. Ô, mano, ontem eu pensei, tá? Fui pra casa, não gostei daquilo que tu me falou, eu não concordo. Mas eu concordo com isso, com isso, isso. Eu acho que tu tá certo. Aí ele vem dar a opinião dele. Então a gente briga, vai pra casa, absorve o que cada um falou, vê o que, né? Tenta ser coerente também, porque a gente não pode ser teimoso e sempre defender só a nossa opinião. E depois a gente alinha isso, né? Então, só para a gente entender. Deixa eu ver o que a Karenina colocou aqui. Isso aí, vocês têm que se organizar, tá? Temos papéis bem definidos. Ótimo. Temos qualidade de trabalho. Diferente, muito pessoal por aí. Perfeito! Tem gente que abre o escritório e não tem qualidade porra nenhuma. Vocês já têm qualidade, porque vocês já trabalharam dentro do processo. Então, agora vocês têm que se organizar, né? Vocês têm que ter o processo do beabá. Aquilo que eu falo para as alunas. Cliente entrou, o que tem que fazer? Então, lá no curso a gente vai pontuando, ó, cliente entrou, cadastro de cliente, vai para isso, faz isso, depois tu faz isso. Faz bem feito essa etapa, para não ter que voltar. Essa aqui tem que ir para a próxima etapa quando tudo isso estiver definido, senão lá vai parar. Então, a gente tem que ter as coisas cada vez mais organizadas. Se cada um não tem o seu papel dentro da empresa, já começa aí. E se tu não tirar o teu papel dentro da empresa para a captação de cliente, por exemplo, quem vai fazer a captação de cliente? Karenina Albanize. Quem tem mais jeito com a venda? No escritório sou eu. Eu tenho mais jeito com a venda, né? Ontem eu apresentei o vendedor para uma cliente, e aí eu fiquei toda boba, que nem um pavão. Ela disse assim, e aí, então quer dizer que você vai vir ajudar a Milena?
tarefa difícil, hein, para chegar no patamar da Milena. E eu fiquei toda boba, porque eu faço 10 anos vendas. 10 anos. Então, cada vez que a gente faz mais vendas, a gente vai ficando melhor. A gente vende mais, a gente fala mais. Então, isso é importante. Quem das duas acha que tem uma melhor afinidade com vendas, faz as vendas. Ou pode ser as duas vendedoras, mas uma tem que ser responsável pela vendas. Eu estava numa grande negociação nessa semana que passou, ali na sexta-feira, se eu não me engano, e o cliente meio que quis jogar comigo. E eu entendi que ele estava jogando comigo. E era uma negociação grande para a marcenaria. Então, quando a gente faz negociação lá na fábrica, a gente faz negociação acima de 50 mil. Tem negociações de 100 mil, 150 mil. Então, a gente tem valores agregados lá também. E eu vi que o cliente estava jogando comigo. E aí eu dei um print da tela, até falei para o meu sócio lá no grupo lá dos assuntos nossos. E aí ele falou assim, mas dá para fechar se a gente fazer isso. Eu falei assim, quem é venda sou eu. Ele está jogando e eu não vou fechar nas condições dele. Daí ele, não, beleza, faz o gol lá. Entendeu? Porque ele não sabe de todo o processo da venda. Então, eu que gerencio a venda. Agora tem o vendedor, ele vai trazer as informações para mim. Ó, Milena, isso está acontecendo assim, assim, assim. Quais decisões nós vamos tomar para fechar esse cliente? Esse está cliente, esse não é cliente potencial, esse declinou. Entendeu? Por isso que é importante vocês pensarem também quem que vai fazer cada coisa dentro do escritório. Graças a Deus ainda não brigamos. Que bom, né, Carolina? E para quem é tímida, como faz para vender? Cogitei a hipótese de fazer um curso de oratória. Rafa, perfeito! Eu fiz curso de oratória, tá, Rafa? Foi fantástico. E eu até já comentei em algumas lives, eu tinha problema para falar, eu falava assim, ó, a boca sempre assim, eu não mexia o queixo, eu não abria a boca, né? E foi num curso de oratória que com os treinos e com tudo mais. Mas saiba, Rafa, que tem curso de oratória no YouTube, gratuito. Tem um monte de profissionais que entregam conteúdos gratuitos para te ajudar nesse curso de oratória. Dá uma pesquisadinha antes no YouTube, no Instagram, né? Tem um pessoal lá também que é introvertido, que eles falam, eu não lembro o nome do blog dele, mas ele fala muito sobre essa questão da oratória. Mas, Rafa, sabe o que te dá segurança para vender? Eu vou te dizer por experiência própria. É quando você sabe como você vai atender o seu cliente. Por exemplo, o teu cliente chegou. E agora? Meu Deus, como que eu vou atender ele? Como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu não sei nem por onde começar. Isso já é a primeira coisa que vai te dar segurança para vender, porque você vai entender seu processo organizado dentro da empresa, dentro do seu escritório. Então, primeiro, pense da questão da oratória, sim, porque é importantíssimo, mas pense também nesse processo interno do teu escritório. Você vai abrir teu escritório, você precisa entender por quê. Ele é argumento de vendas, tá? Albaniza e Karenina, isso é muito importante, tá? Hoje, ontem, quando eu apresentei o meu orçamento, eu não conhecia a cliente, ela foi indicação de outra cliente. Até então, ela falou com o relacionamento do meu escritório, e aí eu, 15 minutos, peguei a ficha dela, olhei, né, avaliei o orçamento, apresentei. Mas sabe o que encantou ela? A forma como eu expliquei para ela que a gente ia fazer o atendimento com ela. Porque provavelmente ela já deve ter feito outro orçamento. E aí não estava explicado. Ela falou, tá, mas então essa etapa que tu vais fazer? Eu falei, sim, ela é importante fazer. E você faz esse projeto em um mês? Não, provavelmente não, vai levar mais. Por quê? Olha, tá vendo esse processo aqui? Esse aqui eu vou depender de ti. Tu tens que ver essa planta e aprovar. Esse aqui eu vou fazer. Provavelmente no final de semana vocês dois vão pensar e vão me dar resposta só na segunda. Se tu me disser que tu vai me responder imediatamente, eu faço, tu me manda, eu faço, eu me mando. E se eu tivesse só você, eu faria em menos de um mês. Mas eu tenho 19 clientes em andamento. Eu não consigo atender só você.
mas vou fazer o possível para que tudo saia, principalmente que o resultado do teu projeto saia o que você e seu noivo desejaram. Entendeu? Argumento de vendas. Organização interna te ajuda também para fazer argumento de vendas, tá? Deixa eu ver aqui. Já tive um orçamento. Vou passar a proposta essa semana para cliente. Tu te coça. Já pensou nessa organização para apresentar para ela como vendas? Eu trabalho com gestão de tráfego e quem faz toda a captação da agência de comunicação é meu namorado, porque eu começo certo, mas se deixa, eu faço tudo para o cliente pelo mesmo valor. Não pode, né? A Urbaniza sabe, na obra, né, Urbaniza, se tu abrir muito a mão, eles te querem das 8 da manhã às 6 da tarde dentro da obra, não é verdade? Com certeza, É terrível, tu sabe disso, né, Urbaniza, que na obra é terrível. certeza. Sábado e domingo ainda. E sábado e domingo, né? Deixa eu ver aqui. Não consigo falar não. Mas você vai ter que aprender, tá? Esse não vai ser para tua vida que tu vai ter que aprender. E na captação de clientes e na negociação você também vai ter que aprender a dizer não. Na captação de clientes, trouxe o cliente para negociação, esse cliente ele chegou lá e colocou preço no meu serviço. E eu, calma aí, gente, eu sei quanto que vale o meu serviço. Ninguém vai colocar preço no meu serviço. Eu sei quanto tempo eu levo para projetar e a estrutura que eu tenho da minha equipe. Eu não posso cobrar o preço de alguém que é recém-formado. O meu preço não pode ser um preço de alguém que trabalha em home office. Eu tenho estrutura, eu tenho custos, eu não posso fazer pelo mesmo preço. E o teu cliente, Milena, mas daí eu não vou conseguir fechar. Claro que fecha, se eu fecho, porque tu não ia conseguir fechar. Só que o teu cliente tem que saber, esse orçamento que a menina vai apresentar, que eu não lembro o nome dela, tá especificado no teu orçamento as tuas funções, o que tu vais fazer, como que vai ser teu trabalho? E isso faz parte da captação, gerenciamento de clientes e vendas, tá? Urbaniza. Então é importante. Inclusive no teu orçamento está discriminado qual é o teu serviço. Está discriminado o que você vai fazer ou deixar de fazer. No meu orçamento está inclusive no meu orçamento está inclusive sobre valores por hora excedente. Por exemplo, eu deixo reservado 2 horas para atender o meu cliente. Se eu levar 4 horas, cada hora excedente ele vai pagar. As 2 horas a mais ele vai pagar. Mas, Milena, por que tu fez isso? Porque eu tive um cliente que eu marquei às 8 e outro às 10h30, para dar tempo do cliente sair até às 10, daí eu arrumar a sala, poder esperar o cliente das 10h30. Sabe que horas que o cliente me saiu? Meio-dia. E o cliente das 10h30 ficou lá esperando, não aguentou mais esperar, e eu pedi a licença, dizia que tinha um cliente esperando e ele não ia embora. E daí o que aconteceu? Aconteceu que aquele segundo cliente ficou muito chateado. E eu deixei de atender bem aquele cliente e trabalhei horas a mais para o cliente anterior. Então, agora, quando ele lê o contrato, vê o orçamento, está no orçamento e depois está no contrato. Ele se arrepia inteiro, porque ele sabe que eu vou cobrar dele se ele ficar sentadinho mais tempo na minha cadeira. Claro, né, gente? A gente tem que ter o bom senso. Às vezes é uma apresentação de detalhamento e a gente sabe que isso demora horrores, né? Albaniza, a gente sabe que esse negócio de detalhamento leva tempo, a gente tem que apresentar os detalhes, então a gente também tem bom senso, às vezes vai passar um pouquinho desse começo, né? Hoje a minha atenção e meu foco é para essa querida Albaniza que estava sumida das minhas mídias digitais. Tu acha que a gente não acompanha vocês? A gente acompanha. E aí a gente viu que tu estava sumida e eu e a Thaís comentando, a Albaniza sumiu. E aí, sim, a Albaniza sumiu, eu não vi mais ela por aqui. Todos vocês que entram, vocês podem achar que não, que é loucura. Não é não. Todos vocês que entram, que participam, que comentam, que nos pedem ajuda, que nos dão dicas, vocês são todos a gente sempre pensa muito em vocês e sabe quem são vocês. A gente tenta conhecer um pouquinho o porquê. É através de vocês que a gente consegue saber o que a gente pode dar de conteúdo ou não. Quanto mais dúvidas vocês nos trouxerem, mais sugestões, mais a gente pode abrir
para fazer conteúdo. Depois até eu vou colocar lá nos stories mais uma caixinha, eu vou abrir para perguntar se tem mais alguma coisa de conteúdo, daí vocês podem falar. Só deixa eu ver aqui se... Milena, como calcular o tempo de acompanhamento de obra? Quanto tempo estimular por acompanhamento e duração de obra? Albaniza, quantas horas tu faz de acompanhamento de obras? Geralmente a gente coloca por semana, ou dependendo do tamanho da obra, né? Entendi. Varia muito, então, mas ao menos duas vezes por semana, em torno de 2 horas. No meu escritório é uma vez por semana, 2 horas. Albaniza, por que tu faz duas vezes por semana? Mas uma questão mais é pela parte quando chega na parte mais final, assim, que mais detalhamento, que os processos começam a ficar mais rápidos, né? Por Verdade. exemplo, uma colocação de piso, para liberar a cada etapa, né? E aí, 2 horas cada visita? Varia, 2 horas, o tempo máximo é 2 horas, né? É mais ou menos isso porque são obras pequenas, isso mesmo. E a gente faz isso, eu considero uma visita por semana, né? Só que o que a gente, daí não sei como que é o contrato de vocês. Lembre-se de calcular essas horas de tempo que vocês estão em externo, né? Porque vocês não estarão produzindo internamente. Então, assim, fazemos uma estimativa, mas tem semanas que vamos mais de uma vez. Mas, Karenina, tens que entender que essa mais de uma vez sai do teu bolso. E ela tem que estar contabilizada. Então, quando faz esse acompanhamento de obras, tens que colocar alguma cláusula no teu contrato que essas visitas excedentes são cobradas. Entendeu? Ou se tu já sabe, vocês duas já sabem o processo, já visualizem pela experiência que vai mais visitas. Então, já calculem mais horas de visitas. Porque exatamente, depende das etapas. Mas lembrem-se, cada vez que vocês saem do escritório, vocês deixaram de produzir internamente, deixaram de captar clientes, deixaram de fazer projetos. E eu demorei para perceber isso e estão gastando combustível, gastando tempo, força, energia, experiência. Então é importante que vocês entendam que cada hora que vocês estão na obra, vocês estão deixando de produzir internamente. Se vocês já definem 2 vezes numa semana e às vezes sobra uma, beleza. Entendeu? Não pode ter prejuízo. Eu prefiro que tu especifique 10 visitas no mês e use 7. 3 ficou de lucro para ti. Entendeu? Só não vai também exagerar, senão daí sobrecarrega o orçamento do cliente. Então, isso, conversamos direto sobre esse tempo. Exatamente, é importante, né, Humaniza, esse tempo, Karenina, vocês têm que entender que a gestão do tempo dentro do escritório, quando a gente está no começo, é o que faz a diferença. É onde faz a gente ter tempo para buscar cliente. Por quê? Se tu estás numa semana, tu foi 2 vezes acompanhar a obra, eu vou falar uma coisa, não quero que vocês fiquem chateados, quem me escute aqui, nem o fornecedor. Mas você está passando mais tempo falando com o pedreiro, gesseiro e eletricista do que com o teu cliente. Não é verdade? Quem que vende para ti? É o teu cliente. Quem te indica? É quem? O teu cliente. Então, pensa se vocês podem otimizar esse tempo ou ainda isso está calculado dentro do processo de vocês e não fazer... e aí entender também que o acompanhamento de obras, se vocês fazem, vocês deixam de fazer a captação de clientes. Não pode, né? Então, é isso mesmo, Karine, é fundamental pensar nisso, né? Essas questões são todas importantes. Mais alguma coisa que vocês querem me perguntar? A minha parte era isso, Milena. Karine, mais mesmo, alguma coisa? Eu acho que não, né? Legal. E eu fiquei muito feliz hoje, a nossa live aí foi fantástica. Eu agradeço de coração. E aí a gente vai conversando. Aí é um monte de gente começando, é um lugar para a gente respirar lá na comunidade, conversar.
e vocês vão ver o que eu estou falando não é besteira. O quanto os processos internos são importantes para vocês terem em mente o que cada uma tem que fazer, como tem que fazer, em que momento tem que fazer, para quê? Para fazer teu planejamento para buscar o teu cliente, né? Ó, isso aí, é aprendendo, dividindo, se multiplicando. É assim que a gente cresce. Hoje eu fico muito feliz porque como eu compartilho, e agora há um tempo eu andei perguntando para algumas outras pessoas que também já estão há muito tempo no mercado, eles acabaram também compartilhando algumas informações que eles não compartilhavam antigamente comigo. Eles não conversavam, a gente não tinha um grupo de arquitetos e designers de interiores que falava sobre assuntos. Nada. Tudo a gente teve que aprender na dor. Então, quanto mais a gente tiver pessoas pensando e respirando o mesmo propósito, mais longe a gente chega. Mas é muito interessante isso e essa troca e essas experiências, porque demorou muito para eu perceber a importância de vender todos os meses. O mês que tu deixa de vender vai faltar lá na frente. E dói, tá? 2018 para 2019, no início de 2019, eu pensei que eu não tinha dinheiro para fazer compra. Que triste, né? Eu não tinha, estourou nossos cartões da empresa, estourou o nosso cartão pessoal, porque imagina, a gente é uma empresa, minha família, a família do Pierre, os dois recebem a família inteira a renda do mesmo local. Por falta de gestão, falta de planejamento, falta de visão de vendas, teve uns meses que a gente vendeu tanto e a produção estava tão cheia que eu fiquei com medo de vender. E aí eu recuei e passei 3 meses sem vender, 2, 3 meses. Foi o buraco. Porque daí, quando a gente terminou de entregar essas obras, nesses 3 meses não entrou dinheiro. E aí a gente teve que usar cheque especial, limite do cartão, teve que usar tudo para poder pagar material, fornecedor, essas coisas. E eu pensei que eu tinha que pedir para minha mãe dinheiro para comprar comida. Pensa que triste. Não é fácil eu contar isso para vocês, é doloroso, tá? Mas foi de 2018 para 2019 que eu falei, não, chega, vamos virar essa chave. E foi onde a gente começou a faturar daí mais de 7 dígitos. Porque não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Eu falo, lembra que eu coloquei esses dias no meu Instagram marketing de esperança? É estar sentado esperando que o cliente vai aparecer na porta, ficar lá na esperança que o cliente chega. Ele não vai chegar. Não se iludam. Então pensem nisso. E aí, se precisar, agora você e a Karenina vão conversar provavelmente, vão alinhar. Se tu sentir mais alguma necessidade, coloca lá na comunidade, porque às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, entendeu? Então daí tu coloca lá na comunidade e aí eu tento ajudar vocês lá também, que daí agora vocês vão colocar no papel e vão sentir. Tá, Milena, mas como é que tu faz para chegar no arquiteto? Como tu faz para chegar na construtora? Como tu faz para chegar no cliente final? E aí a gente vai debulhando esse assunto, tá? Com certeza, Milena. Então tá bom. Obrigada por compartilhar esse momento e tantos ensinamentos que acho que só tem a agregar toda a tua experiência pra gente e acho que é colocar em prática agora. É isso aí, eu fico feliz. Vocês têm o poder de me fazer chorar. Quem me conhece sabe que eu não choro, sou uma pessoa difícil de chorar. A Carla, numa live, me fez chorar. Começou a falar hoje no começo, eu pensei, firme, Milena, firme, você não pode chorar. Porque se vocês soubessem o quanto eu me dedico a compartilhar conteúdo para vocês, às vezes eu passo o domingo de manhã inteiro gravando. Hoje é um dia que eu faço a live e à tarde eu faço gravação. Ontem eu fiz todo um planejamento para tirar 2 horas do meu dia e conseguir gravar vídeos de conteúdo para vocês, porque eu sei que isso é o que ajuda. E eu sei o quanto é difícil no começo e o quanto a gente não tem essa ajuda das pessoas. E isso realmente machuca muito a gente, né? Porque a gente não, não tem uma ajuda inicial e muitos de vocês, como eu, começaram sem nada e que tem que, batalhar para conseguir, não é verdade? E tu sabe, pelo que tu me disse também, de um começo difícil, né, Albaniza? Então, sim.
Sim. E tu sabe quanto que é cada. Por isso que eu falo assim, Milena, fala em faturar 30 mil reais como se fosse muito fácil. Nunca disse que era fácil. Na aula 2 eles falaram, meu Milena, hoje foi só pancadaria. Eu falei, sim, porque eu não digo que é fácil. Não é fácil. Com Você certeza. tem que cuidar com o cafezinho que você está pagando com o cliente, o pãozinho de queijo que você tirou da conta do escritório. Você tem que cuidar com a água em exagero que está lá, a conta de energia que você deixou um computador ligado a noite inteira. Cada coisinha dessa consome teu dinheiro. Essa 1 hora a mais no cliente, batendo papo sem necessidade, entendeu? Vai comer teu tempo Com e certeza. dinheiro. Então Com tá. certeza. Com certeza. Gente, queria agradecer. Um beijo, Albaniza. Feliz demais por te ter. Ainda bem que tu Obrigada. voltou. Tu estava desaparecida, voltou, tô feliz. Não, vou estar presente. Beleza, vou colocar uma caixinha de perguntas também hoje aqui nos stories. Quem tiver mais perguntas, né? A Jamile deve ter ficado brava comigo. Não fica, Jamile, por favor. Marca lá que a gente faz um bate-papo contigo também, tá? Beijo, fiquem bem, tenham um lindo dia, um dia iluminado. Obrigada, obrigada, Milene. Obrigada pela oportunidade, tá? É isso. Conversamos. Então tá bom. Se Beijo. precisar, que eu puder ajudar, estou disponível. Então tá Obrigada, bom. beijo. Beijo, tchau. Tchau.